Boa noite! Começa agora mais um Ela e Você. Eu sou a Pana Figueiredo e estarei com você na próxima hora trazendo muito conteúdo com credibilidade. Acompanhe um pouquinho do que preparamos para essa noite. A mudança constitucional previu algumas alterações no cálculo da aposentadoria. E nós tínhamos o Plano Real que foi implantado em julho de 94. Em 99 nós tivemos uma lei, que foi a Lei 9.876. E aí ela fez a seguinte previsão, que quem fosse se aposentar a partir da publicação daquela lei, que foi em novembro de 99, só iria pegar as contribuições a partir do Plano Real. Ou seja, se eu fosse me aposentar em 2000, no ano de 2000, eu só poderia pegar as contribuições, mesmo que eu tivesse 30 anos de contribuição. Eu só ia pegar de julho de 94 até o ano de 2000. Aí vem a revisão da vida toda com qual objetivo? Para oportunizar que aquele trabalhador que pediu aposentadoria e teve esse prejuízo financeiro pudesse pegar todas as contribuições. Gostou? Então não saia daí que o Ela e Você já começou. E hoje trazemos aquela informação semanal sobre saúde com a Oncolog. Olá, eu sou Paloma, hematologista, e vim falar um pouquinho hoje sobre um estudo que saiu sobre a tatuagem influenciar no risco de linfoma. É um estudo grande, feito por uma universidade renomada. Porém, o desenho que o estudo foi feito, ele permite algumas dúvidas a respeito de indicar a tatuagem como fator causal. Existem muitas outras causas ali que não foram contabilizadas e que podem ser algum preditor ou um fator de risco para o linfoma muito mais do que a tatuagem. Então, calma. Esse estudo saiu, mas a gente não está ainda muito longe de poder dizer que foi esse ou que a tatuagem é um fator de risco para o linfoma. Precisamos de estudos maiores, melhor direcionados e melhor desenhados para poder fazer com que isso seja uma causa. Então, você que tem uma tatuagem não precisa se preocupar, e você que está pensando em fazê-la também ainda não é uma contraindicação para que ela seja feita. Vamos aguardar novos estudos para poder pensar com que isso ainda possa contraindicar a realização da sua tatuagem. Oncolog, o Ela e Você, sempre juntos trazendo informações para a sua saúde e seu bem-estar. Seguimos em frente agora para o nosso quadro de notícias. Em um movimento estratégico para consolidar o mercado regulado de cannabis medicinal no Brasil, a Anvisa aprovou recentemente a análise de impacto regulatório. A medida visa priorizar a comercialização de produtos de cannabis nas farmácias e drogarias sujeitas à vigilância sanitária, em detrimento dos produtos importados ou manipulados precariamente por associações de pacientes. Ministério da Saúde atualiza diretrizes para a prevenção da conjuntivite neonatal. Nota técnica orienta sobre a substituição do nitrato de prata por substâncias mais eficazes na proteção dos bebês contra infecções oculares. Conjuntivite, logo após o nascimento, é uma das causas de cegueira infantil. A nota orienta a substituição do nitrato de prata por idopovidona, eritromicina ou tetraciclina, por serem mais eficazes e causarem menos irritação aos recém-nascidos. A organização sem fins lucrativos FIND anuncia o lançamento do Índice de Prontidão Diagnóstica de Patógenos, uma ferramenta criada para avaliar a preparação diagnóstica, examinando a disponibilidade global de diagnósticos para 21 doenças chaves com potencial de surtos, epidemias e pandemias como dengue,
zika, chikungunya, febre amarela e influenza. E aí, já está informado de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo? Mas o Ela e Você de hoje só está começando. A gente já retorna. Hoje vamos falar sobre revisão da vida toda. Você sabe o que é? Para nos responder essa pergunta, trouxemos ela, que é professora e especialista em Direito Previdenciário, doutora Giselda Natália, que já esteve outras vezes aqui conosco, inclusive falando sobre revisão da vida toda, né, doutora? Sim. Mas, porém, hoje ela vai nos trazer atualizações e nos relembrar sobre como começou toda esse esquema da revisão da vida toda, né? Bem-vinda, doutora, satisfação. Eu tenho interesse, né? Estou prestes para me aposentar também, Sim. Então quero saber tudo sobre essa questão da revisão da vida toda e o que todos os nossos telespectadores têm direito, o que podem fazer ainda, o que eles podem procurar, onde procurar e tudo mais. Então seja muito bem-vinda. Obrigada, né? É uma satisfação estar aqui com vocês, é muito importante as pessoas começarem a receber um pouco mais de esclarecimento, porque ainda existem muitas dúvidas a respeito da revisão da vida toda. Doutora, agora vamos tentar transmitir para o nosso telespectador da forma mais simples possível, porque às vezes nós começamos a falar determinados termos, né? E acaba que eles não entendem. Mas vamos lá. O que é a revisão da vida toda? Bom, quando nós tivemos a emenda 20, o que aconteceu? A mudança constitucional previu algumas alterações no cálculo da aposentadoria. E nós tínhamos o Plano Real, que foi implantado em julho de 94, tanto é que esse ano completou os 30 anos do Plano Real. E antes de 94, nós tínhamos uma série de índices de inflação. Após a emenda, que foi em 98, em 99 nós tivemos uma lei, que foi a Lei 9.876. E aí ela fez a seguinte previsão, que quem fosse se aposentar, a partir da publicação daquela lei, que foi em novembro de 99, só iria pegar as contribuições a partir do Plano Real. Ou seja, se eu fosse me aposentar em 2000, né, no ano de 2000, eu só poderia pegar as contribuições, mesmo que eu tivesse 30 anos de contribuição. Eu só ia pegar de julho de 94 até o ano de 2000. Ou seja, se eu tivesse boas contribuições relevantes anteriormente, isso não faria diferença. Então, nós tínhamos pessoas que foram prejudicadas porque elas não pegaram todo o período contributivo. Ela pegou o tempo, mas não o valor das contribuições. Então, aquelas pessoas que contribuíram o teto... e principalmente somado a quê, né? Porque daí a gente tem que fazer uma retrospectiva. Logo que a gente teve ali o mandato do Fernando Henrique, nós tivemos muitas privatizações. Então, nós tivemos uma mudança de comportamento social dos trabalhadores, né? Muitas pessoas estavam em empresas públicas, estavam com bons salários, e aí, simplesmente, a partir de 94, 95, 96, que foram tendo as privatizações, essas pessoas começaram a declinar na contribuição. Então, para quem vai se aposentar depois de 99 e pega uma contribuição menor de 94 para frente, tem o prejuízo no valor do rendimento. E aí isso prejudica a maioria dos trabalhadores, principalmente classe média, porque essas pessoas estavam num valor, aí começa a diminuir a contribuição, só que na hora da aposentadoria você não pega toda a contribuição, você pega só o final e prejudica, né? Doutora, isso significa que aquelas pessoas que, vamos dizer que aposentavam com 30 anos de contribuição, né? 25 anos antes, aquilo se perdeu no tempo? Se perdeu a contribuição. Eu só vou usar os valores a partir do Plano Real. Aí vem a revisão da vida toda com qual objetivo? Para oportunizar que aquele trabalhador que pediu a aposentadoria e teve esse prejuízo financeiro pudesse pegar todas as contribuições. E aí, automaticamente, se eu junto todas e faço a divisão, eu dou um rendimento maior, né? E isso para as pessoas que estavam contribuindo bem antes de 94. Para quem não estava contribuindo bem antes de 94 e só começou a contribuir bem depois de 94, não fez diferença, porque a pessoa saiu numa renda melhor, né? Agora, a grande maioria dessas pessoas estava com uma renda muito melhor antes
e foram prejudicadas porque não foi utilizada essa contribuição. E aí a revisão veio com esse objetivo, possibilitar pegar as contribuições anteriores. E aí quando foi em 2019, o STJ decidiu que deveria ter a revisão, isso subiu para o STF, aí em dezembro de 2022 o STF decidiu que realmente caberia a revisão, mas deu uma decisão assim, sem especificar para quem caberia essa revisão, modulando, né, o tempo, para quais pessoas, em que condições isso seria pago. Aí tanto é que essa decisão ainda está aguardando embargos de declaração que não foi julgada ainda. Mas após essa de 2024, teve uma outra, o INSS recorreu dessa decisão de 2022. Não foi bem um recurso do INSS. O que aconteceu? Em 99, quando veio a lei, nós tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade, né, por algumas associações. E aí essa ação direta de inconstitucionalidade, ela foi julgada agora em março de 2024. Então nós temos duas situações. Uma das pessoas que estavam com revisão, pedindo a revisão do benefício para poder pegar o período anterior a 94. E aí existia uma ação de inconstitucionalidade questionando aquela lei 9.876 para que ela não fosse aplicada. O que aconteceu? Quando foi em 2024, o STF decide que aquela lei é constitucional. Ou seja, ela está valendo, não tem como pegar retroativo, porque na lei deixa bem explícito. Quem está contribuindo antes da publicação da lei, pega só de 94 para frente. Então cai por terra todo o pedido da revisão da vida toda. Só que aí nós temos uma ação de inconstitucionalidade, que falou que é constitucional, e a ação da revisão da vida toda, que fala que tem direito à revisão. São duas leis? Não, são duas decisões, uma para revisão, mais uma de constitucionalidade, né? Uhum. E agora, essa da revisão da vida toda, ela não transitou em julgado. Ela ainda está aguardando algumas decisões sobre embargos, porque ela não ficou muito clara sobre o tempo que ela será aplicada. Então, como ela não transitou ainda, a questão sobre a constitucionalidade da lei, ela vai terminar o quê? Se sobrepondo sobre esse questionamento, né? Tanto é que quando se decidiu sobre a inconstitucionalidade, o próprio STF, na decisão, alguns ministros até pontuam, né? Nós até tivemos uma decisão divergente anteriormente, mas nada que não possa ser corrigido agora. Então, Ou seja, eles estão corrigindo aquilo que eles decidiram anteriormente. Existe uma possibilidade, então, da revisão da vida toda, ela ser transformada numa lei. Não, da revisão não ser aplicada. Não ser aplicada? Não ser aplicada por conta da constitucionalidade da lei que estava sendo questionada. Na hora que votou a DIN, ela perdeu, né? Não, na verdade, quando foi a DIN, ela perdeu no sentido de não ser tida como inconstitucional. Sim, Ou seja, ela afirmou que a lei é constitucional e ela deve prevalecer. E nesse quesito da revisão da vida toda, né? A senhora falou que está discutindo alguns embargos. Né? Se for por decisão do STF, pode ser que, se eles... Qual que é a sua ideia sobre isso? A senhora acha que eles vão aprovar? E se aprovarem, existe uma outra lei, vão ter que achar um meio termo aí para decidir. Agora, o que se cogita dentro desse mundo jurídico, né? Porque os embargos, eles vão vir para definir período, para modular. Porque todas as vezes que tem uma decisão que tem, assim, vai atingir economicamente, socialmente, né, o país, ele tem que definir, vai ser para todos que entraram com a ação, para quem já tinha ganho ação, né, então eles vão ter que definir. Só que a hora que eles forem decidir dos embargos, já vai ter a decisão dessa nova, da ADI, que falou que era constitucional. Automaticamente vai refletir sobre esses embargos, né? E aí, a hora que nós, enquanto especialistas, né, estamos naquela dúvida, o que eles farão para quem já estava numa procedência, mas sem trânsito julgado, né? E quem não entrou com a ação. Porque assim, quem não entrou com a ação não tem o risco de pagar honorários de sucumbência, porque automaticamente, se falou que é constitucional, todo mundo vai perder a ação, né? Agora, quem entrou com a ação, nós temos um problema de pagar honorários de sucumbência, né? Então, nós temos que essa decisão dos embargos vão definir para quem será aplicada e se será aplicada, porque nós temos a ação de inconstitucionalidade que falou que está valendo a lei.
nós temos a questão das custas processuais e dos honorários de sucumbência. Então, hoje nós temos uma incógnita sobre a revisão da vida toda, porque a gente sabe que, tecnicamente, com a decisão da ação de inconstitucionalidade, ela não tem como prevalecer. Para antes de 94. Não tem como prevalecer, porque a lei que trouxe essa regra foi declarada pelo STF como constitucional. Uhum. Se ela tivesse falado assim, não, a gente não é constitucional esse ponto, eu tenho que realmente conceder o direito para todas as contribuições. Ok, mas eles não falaram isso, assim, não, a lei é constitucional, ela está valendo, se ela está valendo, não tem o que se questionar numa revisão. Então agora a pendência vai ser aqueles que já entraram pedindo aqueles a revisão. Que já entraram. O que vai acontecer com eles, Sim. né? Se vai dar o direito, se não vai dar, vai ser uma incógnita, que nem a sim, senhora falou, e tem jurídica. Sim, e muitas pessoas assim, ó, porque nós temos casos de pessoas que já receberam a revisão e transitou em julgado. Era exatamente isso que eu ia perguntar, doutora. Eu tenho certeza que está muito interessante, que estamos esclarecendo dúvidas dos nossos telespectadores, mas o Ela e Você de hoje já retorna. Estamos de volta com essa pauta super interessante e a doutora Giselda Natália está nos esclarecendo tudo sobre revisão da vida toda, né, doutora? Paramos nas pessoas que receberam a tutela e já receberam o valor, né, já foram beneficiados com o valor da revisão da vida toda. Sim, as pessoas que já estavam com ação, que transitou em julgado, ok, ato jurídico perfeito. Essas pessoas não têm o que devolver porque já transitou em julgado, né? E ainda se não tiver uma ação rescisória por parte do INSS. Agora, as pessoas que estão recebendo por tutela antecipada, isso também vai ser objeto dos embargos, porque que o STF ainda tem que decidir. Porque como essas pessoas estão recebendo o benefício, que pode ser que elas não tenham direito, depois do reconhecimento da constitucionalidade da lei, que aconteceu em março desse ano, essas pessoas teriam que devolver. Só que o detalhe, essas pessoas estavam recebendo de boa fé, né? Havia o crédito que realmente caberia à revisão da vida toda. Então, tudo isso ainda está sendo questionado. E aí, as pessoas que não estavam recebendo nenhum benefício ainda, nenhuma revisão, o questionamento vai ser sobre custas processuais, sobre honorários de sucumbência, porque nem todas essas pessoas estão beneficiárias da justiça gratuita. Então, é uma das coisas que a gente tem que sempre ponderar, né? Quando você entra com a ação, você é beneficiário ou não da justiça gratuita em relação aos custos processuais, porque não é só os honorários do seu advogado que você tem que pagar, né? Tem toda uma despesa embutida ali naquela ação. Doutora, eu só quero esclarecer para os nossos telespectadores que eu mencionei tutela antecipada. Tutela antecipada é apenas o direito antecipado Sim. a receber aquele valor que está sendo discutido, né? Porque muitas vezes a gente pede para que o juiz já antecipe, porque como é verba alimentar, você pede para antecipar a sentença, o resultado dela, porque a pessoa precisa daquele valor. Só que quando for julgado e finalizado o processo, né, você já está recebendo parte do seu benefício. Só que nesse caso, como a gente vai ter o problema da adequação, principalmente porque foi dado como constitucional a regra de se pegar só as contribuições de 94 para cá, essas pessoas teriam que devolver o que receberam, né? E aí fica a nossa preocupação, porque nós acreditamos, porque em situações semelhantes o STF já decidiu no sentido de não ter que devolver, né? Mas a gente ainda não tem o resultado para falar assim, é isso que vai acontecer. Eu acredito que como em situações semelhantes ele já decidiu nesse sentido, não vai ser determinada a devolução. Até porque as pessoas não agiram de má fé, elas acreditavam no direito da revisão da vida toda. Exatamente. Porque são pessoas já de certa idade que estão aposentadas. Imagina assim, a insegurança jurídica que está gerando a insegurança na vida das pessoas, não é? Imagina ela... Sim, tem pessoas que já estão recebendo a revisão da vida toda por 5 anos. Tem pessoas que já fizeram dívidas com a revisão da vida toda. Tanto é que quando se fala da revisão da vida toda, uma das orientações que a gente sempre dá é não faça dívida com isso. A gente não sabe exatamente qual será o resultado final. A gente acredita no direito, mas nós não sabemos qual vai ser a decisão final.
né? Porque a gente não pode pensar, você vai ganhar e pronto, acabou. Sim. A gente é meio, né? Sim, o resultado final quem vai dar é o 50%, né? Sim. Você tem 50% para não e 50% para sim, né? Mas é melhor não arriscar e não fazer dívida, não gastar o dinheiro antes de ter ele no bolso. O melhor é você procurar a doutora Giselda, né? E falar o que eu devo fazer. Tirar todas as suas dúvidas, né? Exatamente. Falando agora sobre essas pessoas e falar de idade, né? Uma questão que é interessante, porque hoje o homem se aposenta dependendo do 65 anos. 65 anos e a mulher 62. 62. Isso. Mas nessa época da lei, né? Era também dessa mesma faixa etária? Sim, o que aconteceu? Em 98, nós tivemos aí algumas mudanças em relação à aplicação do fator previdenciário, mas não existia ainda uma lei determinando uma idade fixa. Isso só veio acontecer depois da emenda constitucional 103. Tá? Então, de 99, 2000, 2001 e até 2019, quando a gente tem a emenda 103, as pessoas se aposentavam desde que elas tinham tempo de contribuição. Então, a pessoa podia ter se aposentado com 50, 55 anos, né? Hoje a gente sabe que a regra é 65 e 62, mas lá em 99 para frente, muitas pessoas ainda se aposentaram com uma idade reduzida, né? Então, essas pessoas, às vezes, estão aposentadas lá desde os 50 anos, pediram a revisão da vida toda, esse processo foi se arrastando, se arrastando, se arrastando. Hoje, elas aí estão com 70, 65 anos e muitas delas já estão recebendo por tutela. Então, pode ter acontecido isso. Hoje, a idade é 65 e 62, mas naquela época, independia a idade, porque o requisito principal era tempo de contribuição. Então, se eu tivesse 30 anos de contribuição, eu aposentava, como mulher, né? E o homem tendo 35 anos de contribuição, ele se aposentava. Eu fico imaginando essas pessoas, 65 anos, 70 anos, são pessoas hoje ativas ainda aqui no Brasil, né? Até porque a expectativa de vida brasileira aumentou muito e passar por uma situação dessas... Porque ela já está pensando assim, eu tenho essa renda já compõe a minha condição financeira, né? Então, vai fazer falta. É muito difícil falar pode até aconselhar, olha, não use esse dinheiro, porque ainda está numa insegurança jurídica, coisa parecida, mas no dia a dia, sabe, nas condições do que a gente vive, é difícil a pessoa não fazer conta com isso, É quase impossível, pela própria necessidade, porque se a pessoa já aposentou não muito bem, a hora que ela tem um recurso a mais, a primeira coisa que ela vai fazer é medicação, tratamento médico, né? É a fase, né, que a gente precisa de mais assistência, né? Demais. E é a fase que as pessoas, grande maioria foi prejudicada, né? Com o Plano Real e essa decisão de não valer todo o recolhimento de 94? Anterior ao Plano Real, né? Anterior ao Plano Real. E hoje em dia, muitas estão se encontrando aí prejudicadas por essa mudança, né, doutora? Sim, infelizmente. Doutora, teve casos de pessoas que pediram a revisão da vida toda e hoje recebem menos. Sim, isso também aconteceu. Por isso que é muito importante, antes de fazer qualquer pedido de revisão, analisar se realmente é interessante pedir uma revisão ou não, né? Não, vou fazer a revisão porque vai gerar um bom benefício, né? Uma boa renda. Se tiver tido qualquer falha no procedimento administrativo, porque primeiro você faz o requerimento administrativo e depois o judicial, né? E aí, se lá no administrativo teve qualquer falha e isso pode ter uma repercussão na sua renda, não faça a revisão, né? Porque às vezes teve alguma contribuição, alguma informação que foi lançada de forma errada, ele pode ser revisto na totalidade e a pessoa ter redução do rendimento, né? Eu já vi situações, às vezes, deles terem lançado no sistema como mulher e era um homem se aposentando, então muda 5 anos aí na exigência de tempo e de idade, né? Muda o cálculo, e aí a pessoa reduzir o valor da renda, ou então, às vezes, na hora de fazer o cálculo, a sistemática de cálculo, teve duplicidade de renda, porque eu já vi isso acontecer. Por algum motivo, o sistema duplicou alguns rendimentos, então a pessoa ficou com uma renda muito alta e aí deu uma aposentadoria relevante, né? E aí, a hora que vai revisar tudo, eu falo assim, não, mas isso aqui foi lançado errado. E não tem nada que impeça o INSS de vir e falar assim, já que você pediu a revisão, revisemos.
né? Vamos revisar tudo e aí, dependendo do que for necessário, a gente tira e adequa aqui. Né? Porque ele tem autonomia para isso. Porque se você pediu a revisão, o que ele vai fazer? Você provocou, né? Você provocou, ele está ali para rever tudo. Então, antes de fazer qualquer pedido de revisão, até mesmo pensando assim, vou fazer sozinho, não vou procurar um advogado, não preciso do advogado, é só ir lá e agendar, né? Ok, você vai ter certeza do que você está fazendo, porque às vezes, se você pega um profissional, ele vai olhar tudo, e aí ele vai falar assim, vale a pena rever. Ou ele vai falar assim, não mexa no que está prontinho, arrumado aí, para você não estragar. Exatamente. Né? Ele vai fazer um estudo antes, até para a pessoa ficar mais segura. Mas assim, Pâmela, eu fiquei com uma dúvida, doutora. Se a pessoa pediu a revisão da vida toda e diminuiu a renda dela, né? Porque talvez ela pegou lá antes da lei. Aí tem a ADIM, que o STF falou que a lei é constitucional. A pessoa agora ela não pode entrar com uma outra ação e falar assim, olha, já que eu pedi a revisão e diminuiu minha renda, eu quero que agora que você exclua isso que está antes da lei, porque a lei agora falou que é constitucional, eu quero só daqueles dos anos para frente, porque a renda dela pode aumentar. É possível? Não, porque nesse caso, pela própria ação de inconstitucionalidade, ele já vai falar que só pode pegar de 94 para cá. Muitas pessoas tiveram a renda reduzida, não porque pegou o anterior, mas porque tinha alguma falha no sistema. Entendi. E aí essa falha no sistema pode fazer com que você reduza a sua renda. Né? Entendi. Então, é isso que a gente tem que ficar atento, porque às vezes a gente pensa assim, perfeito, peguei aqui a renda, tá certinho, né? E aí, a hora que você faz o pedido de revisão, eles analisam tudo e veem que tem algum dado, alguma informação que não foi colocada corretamente quando dá concessão. Então, esses foram os maiores índices da redução, foi essa questão de mudança de sistema, que a gente sabe que até hoje mudar sistema gera algum tipo de erro na hora de fazer a transição. E a gente pensa assim, tá tudo na informática, tá tudo processado. Não é assim. Às vezes dá algumas inconsistências e algumas informações são lançadas de forma equivocada e isso pode gerar uma renda diferente do que você teria direito. Tá certo, eu estou aqui pensando numa situação, porém, vamos dar uma seguradinha, é só o tempinho da água e o Ela e Você já volta. Voltamos aqui com esse bate-papo sensacional. Doutora, paramos na minha dúvida. Falando sobre revisão da vida toda, os recolhimentos que foram perdidos, vamos dizer dessa forma, né? De 94, anterior a 94, não seria mais fácil a Previdência devolver esse dinheiro que foi recolhido aos que foram prejudicados? Bom, infelizmente isso não vai ser possível. Isso por quê, né? Nós temos na Constituição Federal um princípio da solidariedade social. Então, obrigatoriamente, nós contribuímos, porque a contribuição é obrigatória, mas eu não contribuo para mim, né? A sua contribuição não é para você, do Capelo não é para ele. Então, a nossa contribuição é para a sociedade. Então, todas as vezes que nós contribuímos para quem já está aposentado e está recebendo benefício. Então, não teria como o sistema me devolver, já que ele não está usando esse valor para minha aposentadoria, mas ele está usando o tempo para minha aposentadoria. Então, veja que ele vai usar o tempo, não vai usar o valor para fins de renda. E como a gente tem esse princípio da solidariedade social, não há possibilidade de se devolver. O que gera uma injustiça, né? Pensando assim, eu contribuí tanto e não posso ver isso calculado no meu rendimento, que foi dos grandes questionamentos quando veio a revisão da vida toda, né? Por que que eu não tenho direito às contribuições pela própria isonomia, né? Pelo caráter contributivo e para ter o retorno disso, porque a contribuição, ela tem que ser de contraprestação, então eu pago para receber, mas infelizmente não seria possível devolver, não tem previsão para isso, constitucionalmente falando, e pela própria Constituição nós temos um pacto intergeracional, né? Todas de geração em geração a gente vai contribuindo para garantir a próxima, né? Então eu estou considerando que aquilo que eu contribuí garantiu quem estava no meio do caminho, as contribuições que eu estou fazendo tá gerando aposentadoria para quem está aposentado hoje e os meus filhos vão trabalhar para gerar rendimentos para minha aposentadoria. Então não dá certo fazer a devolução. Entendo. É injusto,
né, olhando de forma leiga, não é moral, mas é legal. Mas é legal. Sim. Pensando muito na pessoa, né? Por exemplo, o que eu estou pagando de previdência agora, então eu estou contribuindo para os aposentados que estão hoje... estão na ativa. Na ativa. Na ativa aposentados. Não, que estão aposentados, né? Exatamente. Que estão vivos, né? E aposentados, né? Nós estamos na ativa. E quando eu me aposentar, então alguém vai estar pagando a previdência para pagar estaremos a aposentadoria. lá em oração, que continuem trabalhando para poder continuar recebendo a aposentadoria. Eu estou quase com a idade de me aposentar, mas não pretendo parar agora. E eu acho que é uma realidade do brasileiro aí, né? Sim. Chegar na idade da aposentadoria e ainda ter uma vida ativa pela frente ainda. Sim, por mais que a gente tenha aí as regras de aposentadoria para 65 anos e 62 anos para a mulher, nós temos uma expectativa de sobrevida muito alta, né? Então, por exemplo, no caso da mulher, 81 anos. Então, se eu pensar, aposentei com 62, eu tenho pelo menos aí quase 20 anos ainda de vida, né? Esse período eu preciso ir para os aposentos e ficar lá nos aposentos, né, no quarto? Não, eu posso muito bem fazer uma transposição de carreira, começar a desenvolver uma outra atividade, um trabalho voluntário, né? E é importante que a pessoa fique na ativa. Saudável, né? É saudável, até porque se ela sempre foi ativa e sempre se sentiu útil, né? Porque simplesmente colocá-la no quarto? Porque antigamente você falava assim, vá para os aposentos, que é da aposentadoria. E a pessoa logo, 6, 7 meses, falecia. Hoje, a expectativa de sobrevida é alta, então não dá para você, assim, vá para os aposentos, né? Você, assim, vá para um outro trabalho. Exatamente, e a expectativa cada vez aumenta mais, Sim. né? Estamos aí, Campelo, falando de aposentar com essa carinha de 50. Um bebê ainda. Mas assim, é que as pessoas, quando estão na minha faixa etária, estão se cuidando mais. Estão despertando essa consciência do corpo, da mente, né? Aí imagina, tá uma vida ativa, aí aposentei hoje, amanhã vou fazer o quê, sabe? Eu imagino, as pessoas podem entrar em processo de depressão, tristeza. Sim, ficar até doentes, né? Somatizar tudo isso. Aconteceu esses dias lá na academia, uma senhora de 63 anos, ela se aposentou e ela estava reclamando que está tendo falhas na mente, que agora ela não sabe o que fazer. A gente até estimulou para ela, vamos fazer uma meta agora, vai caminhar a corrida de Reis do ano que vem, ela super animou, sabe? Então, são coisas assim que a gente pode estimular. Existem até empresas, né, que fazem esse trabalho para a pessoa se aposentar, para preparar a aposentadoria, né? Hoje, tanto as empresas quanto os órgãos públicos, eles têm trabalhado a questão de qualidade de vida, né? E aí, as pessoas que estão próximas a se aposentarem, a já se planejarem, se organizarem, né? Porque nesse momento, às vezes você meio que é tomado de surpresa. Ah, mas você não sabia que ia aposentar? Sim, mas de repente você está aposentado e você não se preparou para isso. Você se preparou para casar, para ter filhos, né, para concluir sua faculdade, para comprar um carro, para comprar uma casa, para fazer uma viagem, mas você não se preparou para sua aposentadoria. Ela chega, né, não demora, a gente pensa assim, demora muito, não demora. Ela chega e você fala assim, e aí agora? O que eu faço amanhã, né? Aposentei hoje, o que eu faço amanhã? Doutora, e a senhora é especialista nisso, né? Sim, por isso que é muito importante a pessoa fazer um planejamento previdenciário e principalmente no caso da revisão da vida toda, as pessoas que haviam feito um planejamento tinham uma percepção do que iria receber e até dos riscos que poderia acontecer, né? Então, se a pessoa faz um planejamento, ela se prepara. E quando a gente fala se preparar, não é assim, 2 anos antes da aposentadoria. Eu preciso me preparar assim que eu começo a trabalhar. Porque no percurso para a aposentadoria pode acontecer várias coisas. Uma maternidade, um acidente, uma doença, uma invalidez, morte. Então, assim, tem vários benefícios que eu posso pleitear até chegar à minha aposentadoria, né? Então, eu não posso pensar assim, só na idade. Entra nisso que estávamos falando antes. Sempre tem alguém, né, pagando para que esses benefícios sejam concedidos, né, doutora? Tem uma grande maioria que se encaixa nessa faixa de 62, 65 anos. Mas existem categorias também profissionais que é bem menos tempo, né? Militar, educação, que são outros. Isso é uma variável que entra também na vida da pessoa, né? Sim. A carreira profissional dela. E aí, por isso que ela precisa se preparar. Ou se é uma atividade salubre, né? Uma atividade perigosa. Por isso que ela se prepara porque vai ter uma aposentadoria numa idade menor, reduzida, né? Então, e aí ela muitas vezes vai ter que mudar de carreira, porque às vezes você passou, por exemplo, numa atividade sempre de risco,
Você não vai aposentar e continuar na atividade de risco. Você vai se aposentar e muitas vezes você vai mudar de atividade, né? Para você continuar numa atividade, né? Porque você ainda está bem fisicamente, intelectualmente, mentalmente, e aí você continua trabalhando, mas não no mesmo risco que você estava submetido antes, até porque seu corpo tem um limite, né? De Profissionais de radiologia que se aposentam com 10 anos, né, não, de trabalho? É com 25. 25? 25. Então, porque ele fica exposto à à radiação, né? Antes tinha um tempo mais reduzido. Hoje a gente tem aí os 25 anos. Entendo. Doutora, o Campelo colocou uma situação anteriormente, né, Campelo, sobre os que recolheram a mais. Como Sim. é que ficaram essas situações? Quem recolheu a mais em relação à Previdência Social, se está dentro do período de 5 anos, né, assim, recolhi mais do que deveria, eu posso pedir restituição, né, do que eu excedi no recolhimento. Agora, quem não já passou os 5 anos, não fiz o pedido, isso já está prescrito. Não tem como requerer de volta, né? Doutora, mesmo se a pessoa está em processo administrativo e não teve solução, ela chegou aos 10 anos, ela não vai ter direito a mais? Não, o que acontece? Se você fez o requerimento administrativamente, fica suspenso a prescrição. Então, tô lá ainda questionando se eu tenho direito a devolver o valor que eu paguei a mais. Ok, esse período você não perde seu direito. O que não pode deixar é de requerer. Paguei a mais, vou bater na portinha da Receita Federal, porque nesse caso é Super Receita, né? Para pedir a devolução do que eu paguei a mais. Passou esse prazo, mas ainda estou dentro de um processo administrativo, não tem problema. Agora, passou 5 anos, esquece, você não vai conseguir receber, porque o direito não socorre os que dormem. Exato. Campelo? Tem que ter sempre assim, uma consultoria interessante, é o trabalho da senhora, né? Sim. De orientar, abrir possibilidades para que as pessoas consigam perceber isso e ir atrás dos seus direitos, né? Tem muita gente que fala, eu não acredito que isso vai dar certo, mas dá, né, doutora? Sim, e o que as pessoas precisam criar também consciência, é que às vezes elas até pagam errado, porque eu já vi isso acontecer. Eu prefiro pagar, continuar, porque o contador me falou isso, o fulano me falou aquilo, né? E não paga a consulta de um advogado para poder ter esclarecimento. Paga a consulta do contador, mas não paga do advogado. E aí, às vezes, a pessoa paga assim, 2, 3, 4 anos, um valor, né, para contribuição, pensando assim, deu um valor muito maior. Só que esquece que tem toda uma sistemática de cálculo, que isso vai ser diluído na média, né? E aí, ao invés de procurar um profissional e receber a orientação adequada, ele prefere continuar pagando, e aí a hora que chega a aposentadoria recebe um valor baixo. Aí fala assim, mas eu estava pagando tão bem, mas não percebeu que é média, né? Então, tudo isso precisa passar por uma orientação, por um esclarecimento. Costumo falar que um completa o outro, né? Procura as duas profissões, que o que faltou aqui, o outro complementa. Sim. Doutora, mais uma dúvida, né? Porque aqui hoje a gente está fazendo uma sabatina com a doutora, né, Campelo? Tirando todas as nossas dúvidas, o Campelo porque tá prestes a aposentar, né, Campelo? Mas ele é um bebê. Né? Como eu costumo falar, embora não pareça. Mas é igual a senhora comentou, antigamente as pessoas começavam a trabalhar muito cedo, né? Esse é o caso, Campelo? Eu comecei já com 16 anos a trabalhar. Uma idade boa. Uma idade boa. Mas assim, naquela época não era, quando eu comecei ainda não era, eu tinha carteira de trabalho, mas eu entrava como aprendiz, né? Ainda. Né? Então tinha todo um processo, né, de trabalho. E hoje eu sou servidor público, então eu tenho uma vida aí com muito mais de 35 anos de contribuição. Isso é certeza, porque as leis foram mudando, né, e hoje não é mais só o tempo de contribuição. Hoje é o tempo e a idade. O tempo e a idade, exatamente. Doutora, a gente percebe, quando pensa em aposentar, já começa a receber mensagem, não sei como, do WhatsApp, SMS, ligação, oferecendo coisas, benefícios para a aposentadoria. Isso acontece também, no caso, para as empresas que estão pensando em buscar essa alternativa de fazer uma análise da vida toda da pessoa. Acontece isso? Sim, infelizmente, a gente, com essa mudança de comportamento nas decisões do STF, o que aconteceu? Todos os escritórios assim, de advocacia que estavam ali respaldados com as decisões anteriores, avisaram para os clientes assim,
espera, muita cautela agora, porque a gente ainda não tem uma decisão conclusiva, né, para falar, finalmente é esse o resultado. Mas aí nós temos muitas empresas que entram em contato com essas pessoas que estão nesse processo de revisão da vida toda e ficam estimulando, olha, vamos entrar com essa ação, você ainda tem que entrar com a ação, você tem que fazer isso, tem que fazer... Só que aí ela não dimensiona para o segurado, né, para quem está entrando com a revisão, que tem a revisão, qual é o custo disso. Então nós temos só o bônus. O bônus, não o ônus, e né? Não falam nada do ônus. Do ônus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Primeira coisa, se você entrou com a revisão da vida toda, procure seu advogado. Peça orientação, verifique qual é a sua situação, porque tem pessoas que entraram com a ação, já teve citação, pessoas que entraram com a ação, já teve decisão, pessoas que entraram com a ação e já teve trânsito em julgado. Então são vários tipos de situação. Para cada um, a gente tem uma orientação diferente, porque a gente não sabe qual é o estágio do processo. Então, procure seu advogado primeiro, verifique qual é a situação do seu processo e cuidado com os telefonemas, né? Porque muitas vezes as pessoas, porque elas acreditam no direito, elas querem receber o direito, elas falam assim, não, então vou receber. E vendem uma esperança, né? E a pessoa não tem direito. Doutora, vamos lá. Partindo do princípio que a revisão da vida toda será um benefício, será concretizado em favor dos aposentados, quem teria esse direito, na verdade não é nem o direito, né? Recomendado entrar com a ação. Só quem teve benefício concedido após a publicação da Lei 9.876 de 99, que é de novembro de 99, né, até a emenda constitucional 103, porque é o período em que tem aí a possibilidade da revisão. Agora, lembrando, quem pode rever o seu benefício? Só quem teve o benefício concedido há menos de 10 anos, né, e que estaria dentro desse período de contribuição que foi usado só de 94 para cá. Então, não é assim, todas as pessoas têm direito à revisão? Não. Se eu entrei, por exemplo, para o INSS contribuindo a partir de novembro de 99, eu já não entro nessa revisão. Agora, se eu me aposentei a partir de novembro de 99 e não se passaram 10 anos aí da minha aposentadoria, é possível uma revisão. Tá? E todas as situações, se você percebe que a sua aposentadoria está diferente, procure esclarecimentos, porque hoje a gente entra no sistema do INSS ou liga no 135, a gente agenda sozinho a aposentadoria. Só que a gente recebe às vezes o benefício e fica naquela dúvida, será que está certo ou não está certo? Né? Então, nesse momento que a gente fala, procure um profissional, esclareça suas dúvidas, né? Verifique se realmente foi colocada todas as contribuições, porque às vezes são tantas informações no processo de aposentadoria que a pessoa se perde, né? E sem uma orientação adequada, ela não sabe se está certo ou se está errado. A orientação, eu acredito que é fundamental, porque existem casos que as pessoas falam assim, nós somos do mesmo sexo, começamos a trabalhar no mesmo dia, na mesma empresa, mas ele recebe X e eu recebo Y. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu também já vi acontecer isso muitas vezes. Só que a pessoa esquece que em um determinado momento da vida dela, ela esqueceu de pagar alguma coisa, ou ela fez alguma outra coisa, tem algum detalhezinho que passou tão desapercebido, que lá na aposentadoria dá uma diferença, não acontece isso? Sim, doutor? Acontece. Infelizmente, aí compara o vizinho, né? Você, mas o meu vizinho, né? Não, é bem assim. Aí tem que olhar o histórico de cada um para ver aonde que está diferente. Porque às vezes até um afastamento para assuntos particulares, exato, né? Acontece. Ou às vezes um período que reduziu a contribuição porque deixou de receber alguma gratificação, ou teve uma redução ali na carga horária, né? Por isso a importância de procurar a senhora para tirar todas essas dúvidas antes de entrar em contato, para ter uma segurança, pelo menos segurança jurídica. O importante é você procurar um advogado especialista em previdenciário, porque assim, cada um tem que ter a sua especialidade, né? Como na medicina, na odontologia, na própria engenharia. Então, na advocacia não é diferente. A gente tem as especialidades, porque é muito peculiar. Tanto é que as pessoas falam, como que você gosta de previdenciário? Eu falo assim, eu amo previdenciário. Porque são muitos detalhes. Né, porque são muitos detalhes, né? Então tem que ter muito cuidado. Ela não só gosta, ela gosta de levar para frente, né? O previdenciário. Conhecimento, né? Exatamente, doutora. Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação e estar à disposição, né? De estar conosco aqui, tirando dúvidas dos nossos telespectadores. Eu acredito que nós
deixamos bem transparente, né, as dúvidas de muita gente. Bem E o claro. Ela e Você de hoje fica por aqui. E aproveite agora, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela, vá direto para o nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, que essa entrevista e muito mais estará lá disponível para você. Boa noite e até amanhã.